Cumprimento a igreja na graça e na paz de Jesus. Amém. Amém. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Amém. É importante que a gente nunca se esqueça, né? Que nós estamos aqui porque o Senhor quer nos sustentar, né? Isso é bom. É muito bom a gente estar reunidos. A palavra do Senhor, ela tem bênção para quem se dispõe a estar unido com o povo de Deus, né? E é muito bom. Eu gostaria de, nessa noite de libertação, falar sobre o capítulo 16 de Marcos. Marcos 16. Nós vamos pegar aí versículo 14 seguintes do Evangelho de Marcos. Foi ontem a virada do ano, já estamos no dia 10, né? Rapidinho, né? É uma bênção. Mas graças a Deus por isso. A gente ouve tantas coisas, tantos rumores, tantas reclamações, tantas murmurações, mas a Bíblia diz assim, que nós devemos nos fortalecermos na graça e na palavra do Senhor. É isso que tem que ser a nossa vida, né? Diz o seguinte: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Vamos parar um pouquinho aí. Eu quero chamar a atenção nessa palavra, queridos, que Jesus está falando aí, a Bíblia está falando exatamente para os discípulos de Jesus. Né? Eles andaram com Jesus, viram Jesus fazendo seus milagres, viram Jesus operando os milagres que operou, ensinando a tanta gente, mas no momento de turbulência, eles perderam a direção. Isso quer dizer, não estavam firmados na verdade. A Bíblia diz que nós vamos estar firmados na verdade. E o Senhor fala em outro texto, falando sobre Israel, fala assim: esse povo, eles me servem, mas me servem sem entendimento, não tem entendimento. E milhões de cristãos, né, também, de repente, servem a Deus, ou servem a Cristo, sem o entendimento correto da questão. Se nós olharmos aqui, né, de repente, os discípulos estão perdidos. Por quê? Porque ao invés de eles pensarem num reino, ou quer dizer, Jesus tinha falado muitas vezes, eles terem assumido, crido naquele reino de restauração, de ressurreição, eles preferiam crer, por exemplo, num rei que ia ser líder terreno, que ia libertá-los, que ia fazer guerra com mão forte. Entende? Mas aí, é claro que não poderia funcionar, porque daí nós não poderíamos viver pela fé hoje. Tinha que ser pela força, né? E não pela fé. Então eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente nesse versículo aí, muitas coisas importantes aqui, né? A gente fala assim, mas a gente está pregando para cristão, claro, estou pregando para todo mundo. Mas é importante que nós estejamos aprendendo isso, né? Se nós chegarmos diante do Senhor naquele dia e Ele censurar a nossa incredulidade, a dureza do coração, como é que vai ser? Como é que vai ser na hora do encontro? Se a nossa incredulidade for censurada, né? Mas será que Jesus vai censurar essa incredulidade? Ou a graça dele vai superar isso? Não é? Eu até acredito que a graça vai superar, queridos, mas nós não podemos correr esse risco. Porque Jesus, ele falou, por exemplo, quando ele fala lá das 10 virgens, né? Ele fala que não deu tempo as outras 5 comprar o azeite. O noivo entrou e simplesmente fechou a porta. Se nós olharmos lá para quando Noé fez a arca, né? Bíblia diz que até o momento em que o Senhor fechou a porta da arca, ninguém mais entrou.
Então é importante, quando nós olhamos para Hebreus, ele falando que aquele que crê no Senhor precisa, aquele que aceita o Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Por quê? Porque nós não podemos correr em vão. Precisamos experimentar, quer dizer, num tempo da nossa vida, experimentar. Assim, quando nós compramos alguma coisa, eu já comprei, né? 24 prestação, 36 prestação, né? Você fica ali enroscado com aquilo toda a vida, né? Mas quando nós falamos da fé, será que nós conseguimos ficar 12 meses crendo numa coisa sem desanimar? Hã? Não. Por que não é a mesma coisa? Não é verdade? Então nós precisamos fazer, quando o Senhor falou assim, fazer prova de mim, diz o Senhor, ele assim, ó, você tem que fazer a prova, não para provar que eu sou Deus, porque eu sou Deus, ele está dizendo, mas para você provar para você mesmo que eu cumpro a minha palavra na tua vida. Amém. Aleluia. Meu Deus. É isso que a Bíblia diz. Agora, se nós formos, por exemplo, os discípulos tiveram muitos problemas aí ainda depois desse tempo, desses dias aí, por causa da incredulidade. Se nós fôssemos enumerar aqueles problemas que eles tiveram por causa da incredulidade, né? Porque continuaram não crendo, estava lá, Jesus contou muitas parábolas, ele chegava em Jesus assim, Senhor, explica para nós a parábola, explica essa parábola, porque não ficou muito claro. Jesus pegava, lembra disso aí? Explicava a parábola para eles, né? Para vocês foi dado, né, o poder de vocês entenderem, mas para os outros não. Para a igreja, o Senhor deu esse poder de compreender a palavra, de compreender o mistério, mas não deu para todo mundo ainda, mas deu para aqueles que tomam uma posição e vão buscar com afinco, entende? E que podem fazer o teste para ver se realmente a coisa funciona, se realmente a palavra de Deus está funcionando ou não. Não é? Por quê? Ah, mas sabe, pastor, eu estou cansado de ser crente 20 anos, 30 anos. Mas você já provou a Deus para ter certeza se a palavra é isso? Pois tem que provar. Pastor, mas vou provar a Deus. Ele falou, fazer prova de mim e verei se não lavo para vocês o reservatório além do necessário. Você tem que provar, você tem que confiar, provar para que a tua fé cresça. Porque senão nós vamos vivendo de uma palavra a outra, de uma palavra a outra, de uma palavra a outra, e aí quando tem qualquer problema na nossa vida financeira, na nossa vida enfermidade, nosso corpo, nos nossos relacionamentos, nós ficamos à mercê de qualquer coisa. Entende, queridos? E nós não podemos desanimar com nada que apareça diante de nós. Porque você pensa que muitos cristãos aceitaram a fé, depois abandonaram e voltaram para o mundo do crime, para o mundo da prostituição, para o mundo do erro? Por quê? Porque não fizeram prova de Deus. Provai e sabei que o Senhor é bom. Provai, a Bíblia diz, provai e sabei que o Senhor é bom. Prova. Entende? Para que a gente possa ter certeza do que nós estamos fazendo. Não podemos ficar vivendo, a igreja não pode ficar a vida inteira vivendo, indo para a igreja, saindo da sua casa, deixando o que você está fazendo lá para vir aqui, apenas por uma ilusão. Sabe, queridos? Está errado se for assim. Porque nós não podemos viver de ilusão. Porque de ilusão nós vivemos até aqui a nossa vida inteira. Ou não? Hã? A nossa vida inteirinha até aí foi ilusão. Agora, quando se diz a respeito à salvação, à nossa vida espiritual, nós precisamos fazer força, testar, procurar compreender realmente o que é que nós estamos buscando. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de homens e mulheres, mesmo o apóstolo Paulo. Eu não dou golpe no escuro, porque eu sei a quem eu sirvo. Será que nós sabemos a quem estamos servindo? Claramente. Então vamos voltar ao versículo. Finalmente
Jesus apareceu aos 11, era só 11, né? Diga 11. Por que era 11? Porque Judas estava fora. Porque Judas estava fora, né? Estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Duas coisas terríveis aí: incredulidade e coração duro. Coração duro. Sabe aqueles cristãos que estão sempre mendigando a graça do Senhor, o perdão? Está sempre, eu estou pecador, eu estou pecador, eu não consigo. Ele não consegue viver fora do pecado. Então toda vez ele vem aqui, vem lá na igreja, Senhor, de novo. O Senhor fala assim: até quando eu vou ter paciência com você? A Bíblia fala isso. Até quando? Entende? Ou você pensa que isso é brincadeira e isso não é real no mundo real. Queridos, eu já preguei várias vezes aqui, nada acontece aqui na terra. Acidentes, você não entende acidentes que mata gente, gente que cai, gente que morre, não sei o quê. Tudo isso é liberado no reino do Espírito antes. Nada aqui acontece sem que haja uma liberação. Uma enfermidade grave, uma coisa qualquer, nada aqui acontece. Jó ficou doente porque Deus liberou, certo? Permitiu, mas o Senhor curou ele depois e Deus restituiu 7 vezes o que ele tinha, e a Bíblia diz que ele morreu velho e farto de dia. Ele não morreu arrebentado, ele morreu velho porque estava velho mesmo, e com muitos dias, entende? Agora, e nós vemos as pessoas morrendo aí aleatoriamente, de qualquer jeito, porque existe uma liberação. Se você olha para a Bíblia, e você olha aquela parábola que Jesus contou, quando chegou, ele contou a parábola do fazendeiro, disse: olha, aí na minha fazenda tem uma árvore aí. Chamou o administrador, falou: administrador, tem uma árvore aí aqui na fazenda, né, que não está dando fruto, né? Corta aquela árvore, porque ela está ocupando a terra à toa. Presta atenção. Aí o administrador chegou e falou: Senhor, tudo bem, mas deixa primeiro eu cavar em volta dessa árvore. Eu vou adubar, eu vou cuidar, eu vou regar essa árvore. 3 anos, se no final do 3º ano ela não der fruto, então eu vou cortar e jogar no fogo. Sabe de quem ele está falando? Aleluia. Exatamente dele. Ele está falando do Pai que deu para ele administrar, porque Jesus falou: tudo é meu, tudo foi dado a mim, todo o poder do céu e na terra foi dado a mim. Ele está falando exatamente dele, ele que derramou o sangue, ele que nos chamou para a conversão, ele que nos dá a graça. Agora, se nós continuamos não produzindo nada de fruto, nada, entende? Ao invés de nossa vida ser nós sermos como a Bíblia diz, luzeiro nessa terra, ser sal, ser luz aqui, nós somos, vai querer o italiano falar, piastro. O que vai acontecer? Não é? Vai haver uma liberação lá. Quando houver essa liberação, queridos, não tem mais jeito. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Se nós cremos, precisamos fazer essa prova, ter a certeza, para que a gente não fique andando para lá para cá, pensando, vindo na igreja por causa de bens materiais. Não, porque Deus vai me abençoar no emprego que eu vou ganhar não sei quanto, que eu vou. Não fique pensando nessas coisas. Pense primeiro no reino do Espírito. Aleluia. Pense primeiro no mais importante, que é a vida espiritual. Amém. A promessa do Senhor, a salvação. Isso é importante, porque Ele falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Saúde está embutida aí? Finanças está embutida aí? Né? Alegria na família, paz na família está embutida aí? E se você for olhar, em poucas palavras, Jesus resumiu tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas. Bom, o que é que eu preciso?
Então, primeiramente, eu preciso buscar o reino de Deus, e aí eu tenho a certeza que isso vai funcionar na minha vida. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Mas nós, como seres humanos, nós somos propensos. Nós temos uma grande tendência, a Bíblia chega a dizer, Deus percebeu, o povo é inclinado para o mal, né? Nós temos uma, se nós descuidarmos um pouquinho, quando a gente perceber, já está se desviando. Todo mundo é assim. Eu também. Vai pensar que eu vivo na fé 24 horas, não. Só que de repente você precisa, peraí, eu estou andando fora do caminho. Olha, eu já estou pendendo para o outro lado, que não deveria. E volta para o lado, volta para o lugar. Porque nós estamos sujeitos pelos nossos principais 5 sentidos naturais: visão, audição, olfato, tato e paladar. Eu sempre peço para o povo falar porque a pessoa esquece, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Esses são 5 sentidos principais, naturais principais da nossa vida. Por esses 5 sentidos, nós muitas vezes nos desviamos daquilo que é o alvo. Entende? O alvo que é o Senhor. Mas nós temos que ter a sensibilidade de rapidamente perceber, né? Um cristão que de repente já está convertido há tempo, está caminhando, mas de repente tem uma crise de raiva. Será que isso é de Deus ou do diabo? Um cristão que chega e diz, mas eu estou com uma enxaqueca todo dia. É de Deus ou do diabo isso? O problema, queridos, é que até nisso nós pecamos, porque nós falamos assim, nossa, essa minha dor de cabeça, você já assume logo que é sua. Você já toma posse da dor de cabeça, não é minha dor de cabeça. Aí o outro chega dizendo assim, olha, eu também estou com um pouquinho de problema, mas a minha está muito maior. Ele está dizendo que a dor de cabeça dele está maior. E outros falam, a desgraça dele está maior do que a de todo mundo. O que nós estamos fazendo? A Bíblia diz que toda casa dividida contra si mesmo não pode prosperar. O que é que nós estamos fazendo quando eu estou fazendo isso aí? Eu estou dividindo a minha própria casa. Né? Isso aqui que eu vou fazer não vai dar certo. Não. A Bíblia diz que em todo lugar que eu colocar a minha mão, vai prosperar. Qual deve ser a minha atitude? Colocar a mão em qualquer buraco? Não. Eu tenho que, quando eu tenho um projeto, parar, orar, Senhor, eu quero fazer isso. O Senhor aprova ou não? Mas o Senhor vai vir falar comigo, Paulinho, eu aprovo. Sabe como é que você vai saber? O teu coração. Se você tiver paz no teu coração. Porque Deus, muitas vezes na Bíblia, nós encontramos que os homens erraram, mas Deus foi relevante e transformou aquilo que não era bom, o erro do homem, em graça, ainda porque conhece a estrutura do homem. É simples. Lá o apóstolo Paulo em Romanos diz assim, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Significa, até aquilo que é ruim contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se é que nós amamos a Deus. Pregamos esses dias aqui, não amamos apenas de palavra, de língua, né? Mas de espírito, mas de entendimento. Sabe, queridos, nós temos que abençoar o nosso próprio corpo. Eu te chamo a atenção, queridos, porque eu vejo as mulheres dizendo, essa bucha, meu cabelo não presta. É o que você tem, que Deus te deu. É o que Deus te deu. O problema é que nenhuma que você conheça, está contente com o cabelo dela. É uma loira que está morena, outra é morena que está loira, outra tem cabelo crespo que é liso, outra tem liso que é crespo. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não sou Deus. Porque se eu fosse, eu ia fazer todas ficar careca. Aí eu falei, Deus, eu ia ser Deus, seu diabo. Você entendeu? Por quê? Olha, eu estou falando isso aqui para você poder entender como é que Deus é misericordioso ainda. E o pior é que essas coisas saem da boca de quem? De quem não deveria sair.
Porque ouve no mundo, não é? E fala contra o seu próprio corpo. Não porque eu estou gorda. O diabo fala, tá mesmo. Nossa, é horrível. Sabe, queridos? Nós lançamos maldições em nós mesmos. Ultimamente, tudo que eu estou fazendo não dá certo. Quem fala isso? Não pode falar isso. Porque você está... É isso que o diabo quer ouvir da tua boca. Você está determinando uma coisa que você nunca deveria determinar. A Bíblia diz que nós vamos ser abençoados ao sair e abençoados ao entrar. Que nós vamos... Que onde nós colocar a nossa mão vai prosperar. Que o Senhor é conosco onde quer que nós estejamos. Amém. Glória a Deus. Sabe, querido? Se você programa uma viagem, o Senhor está com você caminhando junto. Amém. Ou então nós estamos batendo em ferro frio. É por essa razão que milhões e milhões de pessoas têm um encontro com o Senhor, mas eles não crescem na palavra, porque não conseguem provar a bondade do Senhor e fica sempre com os pés em duas canoas e começa a olhar mais para o lado do humano do que para a graça do Senhor. O que faz? Cai da graça. Como se nós fôssemos eternos, né? Se nós fôssemos eternos assim, um corpo que não envelhecesse, até eu concordo com isso, mas nisso que nós vamos virando, nisso que vai acontecendo aí, então que esse começo de ano, queridos, nós, ainda que escaparam alguma vez, você volta e pede perdão do Senhor. Né? Outra coisa que nós vemos direto. A Bíblia diz assim, que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Certo? Nós temos que ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Mas basta junta aqui eu, Zé e Paulinho. Vem cá, Paulinho, vem cá, Zé. Eu, Zé e o Paulinho. Aí nós começamos a falar aqui da situação financeira, do governo, e papapá, e nós não falamos nada de Deus. Vem para lá, por favor. E nós aqui começamos a falar, não, tá ruim mesmo, tá ruim, tá difícil, tá ruim, o negócio tá difícil. Né? E nós começamos a concordar, o que nós estamos fazendo? O que é isso aqui? Não é? Agora, se nós homens de Deus chegar aqui, ó, vamos orar um pelo outro. Queridos, mas nós cristãos, não temos esse costume, esse hábito. Não, mas você vai na igreja. Não, ora ali no meio da rua. Eu oro no meio da rua, eu não quero saber nem onde que eu estou. Eu não estou nem aí com quem quiser passar e ver. Entende? Eu oro onde eu estiver. Agora, nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. As mulheres é a mesma coisa. Eu estou falando de homem por quê? Porque nós vemos tantos homens sofrendo, passando vergonha porque não conseguem ter o seu salário digno ou viver, ou não ter a visão da coisa, por causa dessas coisas que atrapalham a visão. Pode sentar, por favor. É a bagagem do passado. É a bagagem do passado. Entende? E a palavra do Senhor, ela vem nos ensinando a cada dia. Aí o que acontece? Eu saí, por exemplo, de uma vida ruim, por exemplo, de uma situação complicada, de uma falência, ou de repente de uma coisa errada na minha vida, e aí eu vim para o Senhor e estou cheio da promessa. Aí, ao invés de eu me firmar na palavra, acreditar para que as coisas comecem a acontecer, eu começo a olhar, olha, fazer que nem o povo de Israel, estava melhor comendo cebola lá no Egito, né? Era melhor comer cebola no Egito do que estar aqui no deserto, né? Só que depois do deserto, queridos, tinha uma terra prometida, onde mana leite e mel. E nós muitas vezes não acreditamos nisso. Nós não acreditamos. Entende? Eu aprendi na minha vida que fé é você ver com os seus olhos algo que não é bom, mas você crê que aquilo pode ser mudado porque o Senhor, Ele prometeu assim. Tudo é possível ao que crê. Né? Lucas 1,37, que foi o nosso tema de um ano aqui, quem lembra?
Um ano inteiro. Né? Qual é o versículo? Não há impossível para Deus nas suas promessas. Entende? Então por aqui nós vemos, por exemplo, aí você vai entender por que o povo que saiu do Egito desagradou a Deus. Agora estamos nós aqui, né? Aí você vai querer voltar para o seu Egito? Ou você vai atravessar o Mar Vermelho e vai tomar posse da terra prometida? E cantar o hino da vitória. Amém. Em nome de Jesus. Sabe, queridos? Ah, mas sabe, pastor, o Senhor, várias vezes eu preguei, chamei a atenção, o Senhor não perguntou, entende? A semana passada, eu não sei quem pregou aqui do tanque de Betsaida lá, Bethesda lá, né? Capítulo 5 de João, né? Ah, Senhor, não tem ninguém que me jogue, que me põe no tanque quando o anjo vem agitar a água. Eu não estou perguntando se tem quem põe, eu estou perguntando se você quer ser curado. Jesus não perguntou se tinha alguém lá, não. O cego de Jericó, Jesus falou para ele: o que quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Ah, mas para você ver? Não, você vai ver agora. Aleluia. Né? A irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Já não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Queridos, milhões de cristãos nesse mundo vivem a sua vida inteirinha e não vê a glória de Deus. Ou você pensa que cristão não tem testemunho para contar porque não vê a glória de Deus? Desculpe a minha expressão. Agora, se você não vê a glória de Deus, como é que você vai ter certeza da salvação? Como é que você vai induzir alguém a crer na palavra de Deus? Como que você vai ter ânimo para estudar a Bíblia e pedir revelação para o Senhor? Não é? O Senhor não está pedindo dízimo de gente miserável. O Senhor está pedindo de quem é abençoado. Aleluia. Sabe, nós não pegamos dízimo aqui, obrigação do dízimo. Mas o Senhor, muita gente por aí fica colocando coisa de dízimo. O Senhor não está pedindo dízimo para gente miserável, está pedindo, Ele está falando de doação voluntária de quem é abençoado e reconhece que é abençoado por Ele. Essa é a diferença. Entende? Porque o que eu pensaria de um Deus que precisasse do meu dinheiro para qualquer coisa? A Bíblia diz que a igreja, o Senhor cuida da igreja. O Senhor cuida da igreja. Não é isso? A igreja, né, é o corpo de Cristo. Se eu precisasse de qualquer coisa, fazer qualquer coisa para ele cuidar da igreja, que Deus é esse? Se você pegasse o seu filho, o salário do teu filho no dia de trabalho, seu filho chegasse para aqui, você pegava o dinheiro dele, não deixava nada com ele, que pai você seria? Então não imagine como é Deus. Entende? Não, queridos, não é assim que funciona. O Senhor conhece a nossa estrutura, Ele conhece a nossa natureza humana, Ele sabe que nós temos dificuldade de entendimento, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia, glória a Deus. Ele intercede por nós, Ele ajuda na minha fraqueza. Se eu estou aqui com qualquer situação fraca, eu estou na presença do Senhor, eu estou gritando a sua lei dia e noite, o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas e nas suas fraquezas. É Ele quem nos ajuda. E ponto. Agora, se nós estamos vivendo tantos anos e nós não acreditamos e vamos querendo sempre voltar para comer cebola, quando estamos quase chegando perto do Mar Vermelho para atravessar, pronto, dá vontade de comer cebola de novo. Lá vamos comer cebola. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Eu considero as coisas passadas como lixo diante daquilo que eu estou vendo e crendo. Sabe, queridos, o dia de ontem nunca mais vai voltar na sua vida. O dia de ontem nunca mais vai voltar na sua vida. O dia de hoje, até um minuto atrás, nunca mais vai voltar na tua vida. Você
Você tem que olhar para frente. Por isso que o Senhor falou assim: eis que faço novas todas as coisas. Mas a gente fica no nosso mundinho ali, como que Deus fosse apenas um amuleto na nossa vida, como que Jesus fosse um amuleto. Sabe, queridos? Jesus está vivo. Ele está vivo e reina. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter que dar tempo. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o haviam visto já estar. Continua, por favor. E disse-lhes: olha aí, mandou fazer o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você sabe o que Jesus falou? Olha, ele acabou de questionar eles porque lançaram na incredulidade no rosto deles e a dureza de coração, mas deu uma missão para eles: vai e prega o evangelho. Pregando o evangelho, a dureza de coração vai acabar, viu? E a incredulidade vai acabar. Porque quando você começa a pregar o evangelho, você não pode lá levar nada vazio. Você não pode levar nada. Você tem que estudar, você tem que aprender. E quando o Senhor te dá uma missão que nós nunca queremos a missão de Deus, naturalmente falando, até que a gente seja quebrado com o vaso, né? Amassado, quebrado, destraçalhado, aí a gente quer. Aí a gente vai, não tem jeito mesmo. Eu já vi que não tem jeito. Agora eu vou, não é verdade? Mas tudo bem. O Senhor, ele é bom de reciclagem, ele recicla. Glória a Deus. Ele é bom. Entende? Então o que acontece? Para que nós comecemos a pregar o evangelho. Sabe, querido, essa visão de um pastor aqui à frente, e bastante gente ouvindo, não é o que Deus tem no coração, Jesus tem no coração dele, não. É claro que vocês estão aprendendo, eu também já aprendi e quero aprender ainda, também estou aprendendo. Mas a visão é que cada um seja um pregador do evangelho, porque você vai abençoar e abençoarei todos aqueles que te abençoarem. Quando você sair para abençoar, você vai ser abençoado. Primeiro, quando o vovô sair para abençoar, eu já tenho que ter bênção. De onde vem a bênção? Do Senhor. Eu já não estou vazio. Porque vou sair para abençoar. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos lá. Quem crer, duas coisas aí, viu? Precisa acontecer: crer e ser batizado. Crer e ser batizado. Crer e ser batizado. Ah, mas eu já fui batizado, porque eu fui batizado na igreja A, B, C ou D. Queridos, o batismo tem que ter uma consciência, tem que ser batizado em Cristo Jesus. Quando perguntarem para você, foi batizado? Não faz batizar na igreja do pastor Paulo, por favor. Por favor. Fala, eu sou batizado em Cristo Jesus. Amém. Eu sou batizado em Cristo Jesus. Não é na igreja A, B, C ou D. Não é pastor fulano, porque ninguém aqui é nada. Entende? Comece por aí. Agora, quem crer e for batizado, eu preciso crer e ratificar a minha fé. A maneira de eu ratificar a minha fé é sendo batizado. A palavra batismo, ela vem da palavra grega bapto, que é a imersão. Por isso que no capítulo 6 de Romanos, ele fala assim: agora sepultados com Cristo através do batismo. Você já viu alguém sepultado com o braço para fora, cabeça para fora? Sepultou só um pouquinho da cabeça, só a pelota da cabeça? Não viu ainda? Pois é, não dá certo, não funciona porque está errado, biblicamente falando. É verdade, queridos, nós temos que ser claro. Ah, pastor, mas sabe, um pouquinho d'água, bastante água, é tudo a mesma coisa. E dinheiro, um pouquinho e bastante é a mesma coisa? Por que será que nós cremos que algumas coisas podem, outras coisas não? É, Jesus. Não
é verdade? Então, quem crer e for batizado, tomar essa posição. Quando eu cumpro esse batismo, cumprindo aquilo que está na Bíblia, nós damos um curso de batismo aqui, ensinamos por quê e tal, porque tem que ter consciência do batismo, né? O que acontece? Você está falando para os homens que estão à sua volta, para os demônios que estão aí, porque os demônios também estão por aí. Entende? E para Deus que você está tomando uma posição. Entende, queridos? Não é uma coisa qualquer. Ah, mas eu fui batizado lá na igreja católica, não sei que dia. Você foi? Quem foi seu padrinho de batismo? Sua madrinha? Cadê eles? Onde eles estão? Que prometeram que ia criar você na doutrina da educação do Senhor. Já começa com mentira. Porque alguém chama lá o compadre para batizar, né? O compadre é arrumado lá, vamos batizar meu filho e tal, e vai batizar o filho lá, faz uma festa, uma galinhada lá, né? E tal, e tal, e tal. Daqui a pouco a comadre briga com a outra comadre, pronto. E o compadre briga com o compadre, nunca mais vê. Mas prometeu lá diante do padre que ia criar o filho na doutrina e na educação do Senhor. E agora? Como é que é? Aí não quer ter problema. Sabe por que eu estou falando isso aqui, querido? O Senhor falou assim: o meu povo morre porque lhe falta o conhecimento. O meu povo morre porque não tem conhecimento. É isso que é o negócio. Quem não crer, mas quem não crer será. Então quem não cumprir as duas coisas, presta atenção, que isso aí é muito claro, grife isso daí, viu? Na sua Bíblia. Continua, por favor. E é facinho, viu? Marcos 16. Agora, esses sinais seguirão aos que crerem. Os sinais só vão seguir aqueles que crerem, que estão com as coisas espirituais em dia. Amém? As coisas espirituais em dia. Tá certo? O que eles vão fazer? Em nome de Jesus, expulsarão os demônios. Ah, mas vou sair por aí expulsando o demônio de um e do outro, né? Não, expulsa os demônios que está dentro de você primeiro. Primeiro você comece a rastrear a sua casa espiritual, né? O seu corpo, e comece expulsando os demônios que tem dentro de você. Demônio da boca suja, da murmuração, ajuda eu aí. Da mentira, da fofoca, do egoísmo. E por aí. Expulse os demônios já que estão dentro da sua vida. Comece por aí, expulsando os demônios que estão dentro da tua vida, para que o poder chegue na sua vida. É isso. Entende? Tem gente que depois de convertido, muitos anos depois de convertido, ainda ri e diz assim: olha, mas eu fazia tal coisa, tal bagunça, e acha graça naquele que era pecado. Sabe, querido? O pecado em nossas vidas tem que nos trazer tristeza, não alegria, porque a gente vai contar que a gente era aquilo e fazia. No tempo na ignorância. Agora nós não somos mais ignorantes. Agora é para valer. Por quê? Porque a bênção, ela não pode ser mais ou menos. Ela não é bênção. Eu preciso desejar a bênção por inteira na minha vida, e não pela metade. O apóstolo Paulo chega a dizer que o atleta corre, muitos correm no estádio, mas só um chega em primeiro lugar. Não é? Bom, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Você pensa que aqui é falar tudo enrolado? Não é não, é falar a linguagem de Deus, a linguagem da Bíblia. Aleluia. É falar a linguagem de Deus, a linguagem da Bíblia. Sabe, queridos? Porque o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que é melhor você falar uma palavra que todo mundo entende do que falar 1 milhão que ninguém entende. Então falar novas línguas é falar uma linguagem do Espírito, uma linguagem de Deus, uma linguagem que agrada o coração do Senhor. E o Senhor tem uma promessa para isso. Ele diz assim: onde 2 ou 3 estiver falando de novela, é assim? De futebol, de política, de crise,
de doença. Não, queridos, onde dois ou três estiver falando da minha palavra, estiver em comunhão, a minha palavra, eu estou no meio deles. Aleluia. É isso. Essa é a diferença. Por isso que nós precisamos mudar. Ah, mas fulano então não vai gostar, problema dele ou dela. Eu não tenho nada com isso. Não é? O que eu tenho com isso? Eu já vi crente conversando com outras pessoas, com outros homens de futebol, queridos, e amaldiçoando a própria esposa dele. Eu já vi isso acontecendo. A mulher está num salão de beleza e está lá aquela converseira de mulher em salão de beleza lá, falando, e outros falando assim, larga daqui, desgraçado, ele não presta mesmo. O que você está se expondo a quê? Você está se expondo ao quê? O meu casamento é uma porcaria. Você está falando o quê? O que você está falando? Que vai ser assim. Não dá certo com nada. Lógico que não dá, não vai dar mesmo. Se não houver mudança, não vai dar. Não vai funcionar. O meu dinheiro não dá para nada. Claro, você está falando. Vamos mudar? Quem quer mudar aí? Amém? Falarão novas línguas. Continua, irmãos. Pegarão das serpentes. Pegar em serpente, não é você sair daqui caçando cobra, não, porque aqui na cidade vai ser bem difícil achar cobra. Mas pegar nas serpentes significa você escutar as serpentes que tem aí no seu dia a dia, todos os dias, no seu trabalho, nas redes sociais, nos meios de comunicações. Você manusear essas serpentes com a palavra de Deus, com a armadura de Deus, com a palavra de Deus. Viu? Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Bom, coisa mortífera não é beber todo dia, né? Não é? Só que tem muita coisa que para nós não faz mal, para os outros faz. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é por fé é pecado. Aí você faz um pratinho assim do bolo, eu não posso comer porque eu estou tão gorda. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não coma esse negócio, ou coma e diga glória a Deus, que está tão gostoso. Glória a Deus. Ou então não coma, não vou comer. Tudo que não é por fé, pecado é. Deu para entender? Sim. Agora vai embora, uma pena, né? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lá no primeiro versículo que nós entramos, em meu nome, curarão enfermo, né? Meu nome, Jesus falou isso, né? Então vamos lá, para terminar. Vou terminar já. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, presta atenção, e assentou-se à direita de Deus. Vamos lá. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, né? Eles foram fazer o que o Senhor mandou, tá certo? Agora, olha o que o Senhor fez. Cooperando. Querido, se você está fazendo aquilo que o Senhor mandou, Ele vai cooperar com você. Mas não, é claro. Claro. Amém? Cooperando com eles o Senhor e ratificando, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Confirmando, ele estava ratificando aquilo que você falasse, aquilo que o homem de Deus falava. Então, preste atenção, quantas coisas nós precisamos compreender em relação à palavra de Deus. Não basta ter uma religião, não basta ir numa igreja, não basta ter uma carteirinha de membro, não basta. O que importa é o seguinte:
nós tomamos uma posição de estar dentro do princípio que faz a ligação entre Deus e o homem. Nós vamos parar por aqui, amém? Hoje ainda ia embora, se fosse mais, não dá mais, amém? Então nós vamos ficar com essa palavra, a palavra que eu sempre prego essa palavra, a palavra que eu gosto, vocês estão aprendendo. Leiam, estudem essa palavra, uma palavra tremenda para você pregar, para a sua vida, né? Rema para a sua vida, e você, nesse começo de ano ainda, né? Tem tempo de você fazer a experiência e ter a experiência com o Senhor para que você possa chegar nesse lado. Eu estou realmente abençoado. Eu estou realmente abençoado. Entende? Você pensa que o Senhor, ele gosta de ver filhos e filhas dele vivendo aí na miséria, nos problemas? Você acha? Você como pai, você gostaria? Você gostaria que os seus filhos estivessem brincando, passando apertado? Você gostaria? Claro que não. Agora imagine o Senhor, que é dono de tudo. Então eu digo o seguinte, tem alguma coisa errada, e não é com Deus. Não, isso eu tenho certeza, não é com Deus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Coloque-se diante do Senhor. Pode ficar sentado como está. Ore ao Senhor, você escutou a palavra dele. Não é a palavra do pastor Paulinho, é a palavra do Senhor. Faça um propósito de vida. Ele está aqui. Ele diz, pegue-me, e eu te darei as nações por herança. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e fortes que você não sabe. Ele disse, darei entendimento em tudo. Ore ao Senhor. Senhor, nós, nessa noite, depois de ouvirmos a Tua palavra, na comunhão da Tua igreja com o Teu Espírito, Senhor, nós te agradecemos por tão grande bênção que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, porque também nós não sabemos orar como convém, mas a Tua palavra diz que o Espírito nos ajuda, intercede por nós. Senhor, nós queremos que a nossa fé seja aumentada, Senhor, para que nós possamos a cada dia crer na Tua palavra. Que nós saímos daqui, Senhor, com o nosso coração alegre, porque o Senhor falou conosco, nos ensinou, e que nós possamos, ó Senhor, fazer o propósito de deixar muitas coisas daquilo que foi falado nessa noite, das nossas vidas, para que a Tua bênção, ela se achegue a nós, Senhor. Nós queremos que a Tua bênção, ela transborde em nossas vidas, não só apenas dentro, como a Tua palavra declara, mas a Tua palavra diz que vai sobejar, transbordar, Senhor. Também toca agora no nosso corpo físico, se alguém está doente, enfermo, Senhor, toca poderosamente agora, cura, liberta, transforma, opera o Teu milagre, o Teu poder, Senhor, muda o quadro das nossas vidas, Senhor, muda o quadro da nossa família. Nós te pedimos em nome de Jesus. Existe uma promessa, Senhor, ainda que nós pensamos que alguém da nossa família está perdido, mas a Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, Senhor. E nós temos familiares, e nós colocamos nossos familiares agora dentro da Tua presença, e declaramos, Senhor, que a nossa casa serve a Ti, que o nosso povo, que a nossa família, desde o menor até o maior, estão guardados debaixo do Teu esconderijo, da Tua proteção. Senhor, também oramos por essas mães, esses pais que têm os seus filhos, Senhor, encarcerados, presos nos vícios, presos nas coisas do mundo. Senhor, que haja libertação. Que essas mães, que esses pais creiam, Senhor, e recebam a graça, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que eles aprendam, ao invés de criticar e questionar os seus filhos, declarar a bênção, Senhor, ainda que os seus olhos naturais não vejam, mas os seus olhos espirituais possam decretar a bênção, a transformação, a mudança, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos pelos vizinhos da frente e da direita, da esquerda, da frente, do fundo, da direita e da esquerda. Declaramos o Teu poder e a Tua glória. Oramos, Senhor, pelas autoridades dessa nação, pelos professores, por todos aqueles que estão, Senhor,
delegados em autoridades para que o povo possa, Senhor, ser mais feliz. Muda o quadro dessa nação, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que a tua graça nunca nos falte. Que nós tenhamos a oportunidade de pregar a tua palavra e declarar que o Senhor vive e reina eternamente. Amém. Pode colocar-se em pé. Aleluia, Jesus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós e convosco, permaneça para sempre. Amém. Receba em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, sua irmã na graça e na paz de Jesus.